Senhores e minhas senhoras de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o jornalista Domingos da Paz. Estou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção em todo o Brasil, a CNCC, que tem prestado relevantes serviços à sociedade brasileira. Pois bem, o que me traz aqui é um assunto relevante, muito relevante. Em se tratando de combate à corrupção, estamos atentos, estamos vigilantes, né? E é interessante que nessas investigações que temos feito, embora eu já tenha feito 6 vídeos a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil, agora eu vou complementar uma outra matéria, que essa matéria que eu vou fazer agora no vídeo, vai constar no livro, tá? Então montamos um livro, o Tratado de Corrupção no Brasil com a OAB, né? E essa parte que eu vou falar agora vai estar disposto no livro, que vai estar à disposição de todos os brasileiros. Bom, vamos começar aqui pelo seguinte. É sabido que na diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados só tem ninja. Sabe o que é ninja? Só tem ninja lá. Lá não tem nenhum inocente, nenhum coitadinho, não. Só tem ninja mesmo. E vou explicar por quê. Ora, nós sabemos que a OAB ela foi extinta pelo decreto número 11 de 1991, pelo governo Collor. Decreto 11 de janeiro de 1991. Mas isso vem sendo enrolado, vem sendo tapado, vem sendo escondido, vem sendo secretamente escondido da sociedade brasileira. Então, o decreto que criou a OAB é o decreto 19.408, de 1930, no governo de Getúlio Vargas. Então, veja, decreto criou, era um decreto que foi feito para discriminar a Corte de Apelação. E, de repente, no artigo 17 desse decreto, foi intrujado lá, colocado um jabuti, que é exatamente a criação da OAB, pelo decreto 19.408, de 1930. Esse mesmo decreto foi revogado por outro decreto, o decreto de número 11 de 1991. Então, veja, você nasceu e morreu. Isso aí já está calejado de falar. Já falei isso em outros vídeos. Agora, o interessante é o seguinte, o que chega para o meu conhecimento? Nós investigando isso aqui, chegou a um conhecimento. E aqui é interessante que eu vou falar, porque isso aqui não é de competência da Polícia Federal, não é da competência da CIA, nem da KGB e nem do FBI. Eles são incompetentes para cuidar disso aqui, porque na verdade esse assunto aqui é para a NASA. A NASA deve cuidar, porque não é só cuidar dos crimes, mas cuidar das pessoas que estão por trás disso, os ninjas que estão por trás disso. Por quê? Isso aqui é um crime. É um crime. É um crime contra a sociedade do mundo. Não é só do Brasil, não é do mundo. Então, veja bem. Nós temos alguns dispositivos que é interessante. Se você quiser registrar um domínio, um site, né, você tem que apresentar documentos. A menos que você vai fazer a coisa genérica. O .com, .com.br, .net. Ela permite que você registre o site sem colocar documentos nenhum. Você só vai fazer a identificação no site do registro.br, www.registro.br. Você entra lá, tem todas as exigências para se registrar o site. E tem alguns sites que são registrados, mas com restrição. O que quer dizer isso? Você tem que apresentar documentos, tem que ter autorização, apresentar documentos da empresa, da pessoa jurídica, para você registrar o site, o domínio. Então, o que acontece? Por exemplo, o ORG-BR, que é Organização Não Governamental, .br, que é Brasil. Quando você vai registrar com esse domínio, você tem que apresentar o estatuto da associação. Você tem que apresentar, preste atenção, você tem que apresentar o estatuto da associação, ORG-BR. Se você não apresentar o estatuto da associação, o registro
BR não registra o seu domínio, não libera o seu domínio. Prestou atenção? Bom, a OAB, você tem a definição de que ela prega que ela é uma autarquia. Ela prega que é uma autarquia. E aí, eu vou ter que ir e voltar para vocês poderem entender. Ela prega que é uma autarquia. Realmente, ela, na Receita Federal, está aqui, ó. Na Receita Federal, ela está registrada lá com o CNPJ 33.205.451 traço, o barra, né? 0001-14. Esse é o CNPJ dela. Foi registrado no dia 25 de 8 de 1966. Ora, nessa época, em 1966, ela era realmente autarquia. Ela estava dentro do decreto 19.408. Então, ela era realmente autarquia. E ela apresenta aqui o Código de Descrição da Natureza Jurídica, 110-4, Autarquia Federal. Realmente, aqui nesta época, 1960, ela era autarquia. Preste atenção no que eu estou falando. E ela foi registrada com o código 94.12-0-99. Outras atividades associativas profissionais. Na Receita Federal, estou falando. E depois teve que fazer uma atualização, que é exigência da Receita Federal. Aí foi feita essa atualização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Foi feito essa dia 24 de setembro de 2005, referendando o quê? O compromisso dela com a autarquia e com o CNPJ. Então, atualizou aqui o cadastro. Certo? Legal. Pois bem. Então, veja, voltou lá no registro. Então, para você registrar o domínio org.br, você precisa ter o quê? Você precisa apresentar o estatuto social ou autarquia. Bom, se é autarquia, então não é org.br que tem que ser apresentado. É uma outra coisa. Aí você poderia, ele sendo ninja de descrição, teria que ser org, não, teria que ser gov.br, teria que ser OAB.gov.br, que também necessita o quê? Da apresentação, da documentação, da legalidade de que ela é uma autarquia, autorizada pelo governo federal. Então, eles não têm o domínio gov.br, OAB.gov.br. Eles não tem. Por que não tem? Porque ela não é mais o quê? Não é mais autarquia. O registro dele foi feito em 2006. Foi feito em 2006. No registro BR. Registrado no site no registro BR. Legal. Então, veja. Ao invés de usar... Ela sendo autarquia, ela poderia usar o GOV.br. Não usou. Então, e colocou a informação lá de que ela é org.br. E aonde que ela arrumou o estatuto? Aonde que ela arrumou o estatuto? Para apresentar para o registro BR. De que lugar ela arrumou o estatuto? Aí que fica a interrogação. Então, ele deve ter apresentado a Lei 8.906, de 94, que é uma lei fraudada. É uma lei que a sanção presidencial é falsa. Nós temos 3 laudos que provam isso, que a assinatura do Itamar Franco, que foi o presidente que sancionou a lei, é falsa. Legal. Bom, aí o que acontece? Você tem aqui o registro BR, olha lá. Tá vendo lá, ó? org.br. org.br. Aonde que ela arrumou o estatuto para apresentar lá que é org.br? Esquisito, né? Aí, e o procedimento da autarquia que eu mostrei? Autarquia. Aqui ela está registrada como autarquia lá. Autarquia Federal. Tá certo? Conselho Federal, Autarquia Federal. E ela foi fundada quando foi fundada? Foi aberta 25 de 8 de 66. E atualizada. Atualizada quando foi atualizada? Vamos ver aqui a data da atualização. A data da atualização. Vamos ver aqui. Olha lá. 24 de 9 de 2005, que foi atualizada. Agora, como é que atualizou esse cadastro na Receita Federal? Se não foi dado baixa com autarquia, que documentos é apresentado para continuar sendo autarquia, se ela foi extinta em 91? Então tem alguma coisa errada aí.
Em 91, ela foi extinta, ela foi revogada, a condição de autarquia. E a Receita Federal aceita a atualização do documento com autarquia. Está aqui a autarquia federal. Que absurdo! Que absurdo! Que crime hediondo esse! Isso é crime! Crime! Crime de bandido, de vagabundos, é crime! Entendeu o que eu estou falando? Mas isso não é tudo. Então, veja, o registro no ORG-BR, né? Você tem aqui as restrições. Olha lá, você pode registrar o ORG-BR e o ORG-BR, tá certo? Olha lá, é com restrição. Por que restrição? Você tem que apresentar os documentos para você provar que você é aquilo para você receber o domínio livre. Se você não apresenta essa documentação no registro BR, que também é do governo, tem alguma coisa errada. Tem crime outra vez aí. Dolosamente mais um crime. Mas isso não é tudo. Mas não é tudo mesmo. Olha, vamos aqui um pouquinho mais para frente. O conselho foi registrado na Receita Federal. O conselho foi registrado na Receita Federal quando? Vamos pegar a data aqui, ó. 25 de 8 de 66. O Conselho Federal, tá vendo? CNPJ, olha lá, autarquia federal, tá certo? E olha lá, outras atividades associativas profissionais. Isso é do Conselho Federal. Da extinta. Agora, olha só, outro crime aqui. Outro crime, aqui, ó. Olha lá, vamos aqui. Bem complicado aqui, né? Mas vamos fazer aqui, aqui. Olha lá, aqui, ó. 24 de 8 de 1975. Seção de São Paulo, OAB, tá vendo? Seção de São Paulo. Olha lá o CNPJ, 43 419 613 001/70. Ordem dos Advogados, Seção de São Paulo. OAB, olha lá, a mesma denominação lá, outras atividades associativas, né, profissionais. Agora, olha aqui. Ela não é autarquia. Olha aqui o registro dela. Como o quê? Como o quê? Associação privada. Associação privada. Olha, quando foi regulamentado? Quando foi regulamentado, atualizado o cadastro na Receita Federal? 3 de 11 de 2005. Foi atualizado o cadastro na Receita Federal. Mais outro crime. Crime hediondo, hediondo. Então veja aqui. Nós temos na Receita Federal de São Paulo, que é uma associação privada. Nós temos o Conselho Federal, que é autarquia federal. Atualizado em 24 de nove de 2005 e o outro atualizado no dia 3 de 11 de 2005. Aqui é crime. Crime de bandido, de vagabundos. É crime hediondo, porque fizeram consciência com vontade de fazer. E aí, olha, esse é o primeiro crime, esse é um dos crimes que tem agora estampado na cara de todo mundo para ver. Qual que está valendo? O privado ou a autarquia? A autarquia não existe mais, por quê? Ela foi extinta em 1991, pelo decreto número 11. Privada também não existe. Por quê? Porque ela não tem estatuto social. Isso eu já falei várias vezes, apresentei certidão do cartório de que ela não consta como entidade privada. Ela não é registrada. Ela não é registrada na junta comercial, que é onde se registra o direito privado. As empresas jurídicas, as pessoas jurídicas, é direito privado. Então ela não é privado e não é público. Então que raio de entidade que é essa OAB? Eu sou o presidente da associação, da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Quer mais corrupção do que isso? Querem mais corrupção do que isso? Aqui estampado na cara da gente. Estampado na cara da gente. E aqui, olha. O registro BR, onde ela fala que é ORG-BR. Mas não apresentou estatuto social para registrar. Outro crime, mantendo aonde? Dentro do registro BR, que é o registro de domínios no Brasil. Está aqui o outro crime. Crime hediondo, porque fizeram com consciência. Sendo que o registro BR exige o quê? Exige a documentação, tanto do governo, olha, está aqui, ó. Exige documentação da AM.br, da cooperativa.br,
FM.br, que é da rádio, G12BR, GovBR, 1000 lá Militar BR, OrgBR e PSI-BR. Esses domínios são estritamente reservados às entidades governamentais. Elas têm que apresentar a documentação. Como é que conseguiu a ordem registrar o domínio? No nome de quem? Para ser o OrgBR. No nome de quem? Que documentos apresentaram? É um crime fedorento que permeia a nossa sociedade brasileira de advogados. Que coisa nojenta, que coisa fedorenta, que coisa fétida. Não dá para acreditar que a gente está vivendo nessas condições. Está aí, crime. Mostrando aqui para vocês, crime, crime, crime. Então, como é que se faz isso? A quem devemos recorrer? Porque nós sabemos que a Polícia Federal é incompetente para isso. O FBI é incompetente para isso. A CIA é incompetente para isso. A KGB é incompetente para isso. Então só resta uma coisa. Só um organismo. NASA. NASA. Recorrer à NASA. Porque aqui não é só o crime. Aqui é deficiência mental. Aqui é deficiência mental. Tem que ser estudado esse pessoal. Esses ninjas têm que ser estudados. Tem que ser estudados pela NASA. É impossível a gente conviver com uma podridão dessa. Isso é uma podridão. Isso que eu estou mostrando vai estar no meu livro, que vai ser lançado em breve. Livro. Vou contar toda a história dessa podridão que permeia os meios jurídicos do Brasil. O mundo jurídico está fedido, está podre. Nós temos uma entidade que não existe no mundo jurídico. Não existe no mundo jurídico. E para a existência no mundo jurídico de uma entidade, qualquer que seja entidade pública ou privada, ela tem que ter o negócio jurídico. Para que seja válido e tornar-se efetivo, necessita de alguns elementos chamados de essenciais. Esses elementos são a existência, a validade e a eficácia. A OAB não tem isso. Porque ela não existe no mundo jurídico. Está aí. Ela foi revogada. A lei que ele fala que o Estatuto da Advocacia é uma lei falsa. A sanção presidencial é criminosamente falsificada. Falsificada a assinatura do presidente da República, Itamar Franco. Eu tenho 3 laudos, nós temos 3 laudos que comprovam que a assinatura do ex-presidente é falsa, é fraude. Então, que validade tem essa lei? Nenhuma. Inclusive, eu mesmo já ingressei na Justiça Federal com incidente de falsidade num outro processo, pedindo o reconhecimento da falsidade anulatória, a declaratória de falsidade no documento. Ou seja, que essa lei seja anulada. Essa lei perversa. Tá aí. Mais um abacaxi. Legal? Bom, gente, é isso aí. Por enquanto. Agora vamos tomar providência criminal. Vamos reunir toda essa documentação e vamos apresentar à Justiça Federal e pedir providência que seja responsabilidade das pessoas que prestaram as informações no Registro BR, na Receita Federal, tá certo? E continuo nesse bem bom, fazendo esse espúrio inconstitucional exame da ordem, que é um caça-níquel, é uma roubalheira, é um estelionato, usando de mentira, de falcatruz, ou seja, se especializar em sofismas, sofistas, os ninjas sofistas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que não existe por decreto presidencial, não existe. É só pegar o decreto número 11 de 18 de janeiro de 1991. Pesquisa aí, entra no Google aí, pesquisa aí, você vai ver que está revogado. Pesquisa lá também o decreto 19.408 de 1930, que foi revogado pelo decreto 11 de 18 de janeiro de 91. Um decreto revoga o outro. Decreto não podia ser revogado por lei, mas decreto revoga decreto. Lei revoga lei. Este é o princípio legal da coisa. Então, tá terrível. Tá terrível. Um abraço a todos.